Eu fui pensando um pouco a partir de uma passagem do Achille Mbembe, na Razão Negra, que ele fala rapidamente sobre a ideia do dessemelhante, da dessemelhança em si, né? Como o Ocidente busca o em comum, tal, até ele próprio busca o em comum, mas a ideia da dessemelhante ou dessemelhança me chamou a atenção e fiquei pensando, e estou agora numa pesquisa que eu estou começando, né? Que é uma educação pela dessemelhança, né? Tomar o dessemelhante como ponto de partida, né? Mas é algo que está, digamos, em uma linha. E uma desses eixos dessa pesquisa maior, né, é uma questão que vai ser a da escrita, né? A escrita filosófica como política da existência, né? E aí o porquê? É pensar de onde vem essa ideia. Primeiramente, fui lendo o Grada Quilomba, né? Um pouco ela vai tecendo a sua memória da plantação, que ela vai estar trazendo um pouco acerca do silenciamento do sujeito, especialmente na adaptação do segundo capítulo, é Quem Pode Falar, se não me engano, o título, que ela pensa na universidade, né, como os corpos negros são, digamos assim, pensados como fora de casa, ao contrário dos corpos brancos, que são dentro de casa. E há um afastamento, um pouco que a gente viu já até antes. E bom, interessante de manhã, que tem vários pontos que tocaram, que eu vou também falar, que até eu brinquei, acho que não... Né, eu acho que está meio que dado, mas é bom que dá uma continuação, né, de uma questão maior que está suscitando no nosso grupo geral em si, né. E para a autora, para a Grada Quilomba, ela tem que pensar esses corpos que estão afastados, né, da academia, do centro de conhecimento, como produtor de conhecimento. E aí tem uma questão que ela coloca até numa performance que ela faz na Bienal, que é Enquanto Eu Escrevo, né? E ela vai dizer justamente, às vezes eu temo escrever se transforma em medo de eu não poder escapar de tantas construções coloniais. Aí ela fala, neste mundo, eu sou vista como um corpo que não produz conhecimento, né? O corpo da mulher negra pensando assim. Então ela faz a pergunta, então por que eu escrevo? Né? Se continuamente eu sou visto como um corpo que não produz conhecimento, então por que eu vou escrever? Ela responde, eu preciso. Né? Eu estou incorporado em uma história de silenciamento impostos, de vozes torturadas, línguas despedaçadas, idiomas forçados, discursos interrompidos. Enquanto eu escrevo, eu não sou o outro, mas o eu, não o objeto, mas o sujeito. Então, na medida que escreve, se torna alguém, a voz, né, pelo qual está se enunciando, se colocando. E é interessante, bem na introdução, né, desse livro, que ela fez uma carta à edição brasileira, né, ela coloca algumas, digamos, as terminologias que ela vai pensando. E uma coisa que me chamou a atenção é a palavra sujeito, né, que ela coloca alerta que na língua portuguesa a palavra sujeito está no masculino. E você não pode escrever como sujeita, né, ou sujeitos na linguagem de neutro. Por quê? Dá a ideia como erro, de errado. E é interessante isso hoje, né, no meu editor de texto, já não tem mais isso. Mas quem escreve, bota filósofa no Word, dá como errado. Né? Então, pensando um pouco isso, é importante compreender o que significa uma identidade não existir em sua própria língua, né? Escrita ou falada, ou ser identificada como erro. Né? Isso revela uma problemática na própria língua portuguesa, a urgência de encontrar novas terminologias. Então, é na busca de pensar essas novas terminologias que eu fiquei pensando nessa escrita, na escrita filosófica, né, de como fazer. E aí pensar por que sujeitos racializados, africanos, ameríndios, asiáticos, latino-americanos, não são reconhecidos como produtores de filosofia. Né? Como a filosofia torna-se uma ferramenta colonial para invalidar outros saberes. Né? Isso tem um marcador geográfico, né, histórico, que a filosofia se torna e acabou essa ferramenta, digamos, colonial, que vai delimitar isso aqui é conhecimento, isso aqui é saber. Então, você precisa ter essa categoria, esse método, para você ter um saber mais universal, mais, digamos assim, exógeno, né, para todo mundo e tudo mais. E aí tem uma questão que vem um pouco o Stuart Hall, né, coloca um pouco no ensaio, né, que é quem reivindica a autoridade, quem reivindica a identidade, que ele vai pensar um pouco a identidade como uma estratégia posicional. Né? Quando você anuncia, por exemplo, né, aí eu estou pegando estratégias posicionais que marcam uma gramática racial, né, generalificada e localizada. Né?
quando eu digo, né, eu sou, né, um homem negro, indígena, cis, hétero, nordestino, já marca todo um marcador territorial de expectativa da outra pessoa que está escutando, dos papéis sociais que eu vou cumprir, né, e que espera que possa ser frustrado ou não. Então, isso que se está desse campo da identidade, por que não se pensar, então, na própria escrita? Né? A escrita também revelar essa posição, tanto geográfica, quanto, digamos assim, generificada, localizada. Então, nessa escrita filosófica, ressuma uma gramática que mobiliza seu cerne e percepção de outras ontologias, né? Que são várias outras formas de existência, que possuem uma descolonização, que vai expressar no sentido do equívoco. O equívoco que o Eduardo Vieira de Castro vai analisar um pouco, né, essa ideia, que eu posso depois falar um pouco sobre isso, ou no fim desse mundo, como a Denise Ferreira da Silva vai colocar. Então, pensar com isso, no sentido de Grada Quilombo, detalha uma linguagem em português, né, como diz a Pelério Gonzaga, um encontro de confluências africanas e ameríndias ou amazônicas, né, e escrever uma filosofia aí que eu quero dizer daqui a pouco, uma filosofia afropindorâmica, né, que coloca em jogo nossa gramática racial. Bom, e aí pensando, antes de entrar nessa ideia de filosofia afropindorâmica, que eu vou, né, pensar o que é o ponto central da minha fala de hoje, Stuart Hall vai colocar um pouco essas crises dessas identidades, que são colocalizadas, né, que deslocam estruturas e processos centrais da nossa sociedade moderna que está sendo colocada. Então, aí ele vai falar, a identidade só se torna uma questão quando está em crise. Quando algo que se supõe como fixo, estável e coerente é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza. Então, quando o branco começa a perceber que sua identidade é questionada, ele coloca a crise da identidade, né? E aí vamos fazer uma filosofia da diferença, porque justamente nossa identidade está em perigo, né? E ele vai colocar todo esse processo, uma tentativa. Isso vai ser colocado na famosa morte da filosofia. A filosofia é proclamada como morte, né, como morta, quando outros fora do eixo europeu estão começando a se expressar filosoficamente. A partir daí, vamos pensar, né, outra forma. Não há mais filosofia, mais pensamento. Aí se vai. Bom, então as políticas do mundo moderno são fraturadas por identificações rivais deslocantes, né? Uma identidade muda conforme o sujeito ele é interpelado ou representado. Então a identidade é política, então afirmar. Então há uma discussão, isso aí eu pego um pouco a professora da FPR, a Meg Hayara, ela vai dizer, eu tenho identidade. Identidade, sou uma mulher negra, travesti, tal, que me afirma como tal. Eu não vou fugir da identidade, que por muito tempo foi me negada. Então, a tentativa de dizer que a identidade é uma essência, também tem esse jogo também de invisibilizar mais grupos, né, minoritários. Então, e aí com isso tudo, eu fui pensando um pouco de uma racialização da escrita. Né? Então, vamos racializar a escrita. E o que é isso que quer dizer uma racialização da escrita? É pensar nossa localização, onde estamos, quem somos, e pensar a partir daí. Né? Não é negar o que vem de fora, aquela coisa toda, mas fazer com que, colocar os limites com que os outros colocam dentro do nosso contexto em si. Né? E aí eu pensei em uma filosofia afropindorâmica. Né? E esse termo, afropindorama, eu pego do mestre quilombola, né, Antônio Bispo, né, o Nego Bispo, no qual ele vai pensar um pouco a ideia de confluência. Né? Confluência é pegar um termo que é de um encontro de povos, de cosmologias próximas em si. Que ele vai dizer o africano, aí sim o afro, e os povos originários dessa terra. Né? Terra que, de acordo com Antônio Bispo, ali no sul da Bahia, né, quando é essa primeira invasão portuguesa, vai ser denominada como Brasil, né, pode, o outro nome é dado como Brasil, que esses povos ali originários davam essa terra como Pindorama, ou terra das palmeiras. Ele vai dizer, olha, embora ainda seja algo generalista, Pindorama, mas eu prefiro pensar, né, com essa ideia. Por quê? Ao tomar, né, como índio, negro, né, que vai colocar, é uma palavra vazia, que tenta homogeneizar a diversidade cultural, linguística de um povo. Então, ele vai pensar uma afropindorama, né? Aqui, essa confluência. E é uma confluência de encontro que vai encontrar barreiras. Né? Esse encontro nunca vai ser, digamos assim, fácil. E a ideia de confluência, dá um detalhe para quem não conhece, ele vai dizer igual a ser uma metáfora de um rio. Né? O rio tem duas vias que se encontram e formam um novo rio maior.
Isso não quer dizer que esse novo rio perdeu as singularidades daqueles outros rios anteriores, mas se juntaram e formaram um fluxo mais forte, uma potência mais forte. Então, criou-se uma resistência ali, né? Então, há uma tentativa de barreiras para se encontrar. Para superar essas barreiras, de acordo com Antônio Bispo, vai precisar transfluir, né? Superar essas barreiras para poder ter esse encontro. Então, pensar uma confluência e transfluência. Bom, dentro daí, desse processo, eu fiquei pensando, justamente em filosofia da educação, tem um termo que é bem comum quando se fala de filosofia da educação, que é formação humana, né? E a formação humana, a ideia do humano, da humanidade, que a gente vai sendo criada, formado, se torna um abstrato, cada vez mais, né? E a tentativa de humano hoje é ser mais deslocado da Terra, do planeta Terra, né? Pensar em Marte, em outras coisas, tudo mais. Então, eu pego lá um pouco do Ailton Krenak, né? E ele não fala sobre isso, né? Mas parte dele pensei, peguei o Bruno Latour também pensando um pouco, que é uma formação terrana, né? O que quer dizer isso? Lá no A Humanidade que Pensamos Ser, do Ailton Krenak, ele vai falar o seguinte, que a humanidade, né, vai sendo deslocada de maneira absoluta desse organismo que é a Terra, né? Os únicos núcleos que ainda consideram que ficam agarrados nessa Terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. São os caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes, a subhumanidade. Porque tem uma humanidade, vamos dizer, bacana, e tem uma camada mais bruta, rústica, orgânica, uma subhumanidade, uma gente que fica agarrada na terra. Então, pensar, né, essa formação da gente ter de volta a terra. Não achar que a terra é algo que seja, digamos assim, necessário, né, sair daqui. A vivência está própria. E tem uma coisa dessa quase-humanidade, a sub-humanidade, né, que é identificada por nós, que está sumindo, que está sendo exterminada a face de humanos, muito humanos. Esses quase-humanos são milhares de pessoas que insistem em ficar fora dessa dança civilizada, da técnica, do controle do planeta. E por dançar uma coreografia estranha, são tirados de cena por epidemia, pobreza, fome, violência dirigida, né? Então, e aí o que acontece? Esse grupo que está, digamos assim, afastado, né? Digamos assim, ou que está atrelado a essa terra, visto como, digamos, primitivos, ou, digamos, deficientes e tudo mais, eles têm um processo político de esquecimento, esquecer da terra, né? E aí um pouco, qual o objetivo em si, né? Que é se tornar, a gente vai pensar a ideia do brasileiro, né? A palavra brasileiro vai sendo criada, formado, diferente de outros locais do mundo, né? Vem ser um gentile de onde nasceu, né? Eu, alemão, nasceu na Alemanha. O brasileiro tem a formação daquele que extrai da terra, né? Que trabalha na terra para extrair o pau-brasil, né? Digamos assim, a ideia do brasileiro. Tanto é que, por muito tempo, foi um nome pejorativo, né? Ninguém queria dizer que é brasileiro. Só no século XVI, século XVII ali, que houve uma mudança em si, né? E aí o que acontece? Essa formação de civilização, eu peguei um pouco do Davi Copenhague, num capítulo lá da Queda do Céu, Tornar-se Branco, né? No qual ele vai relatar a descrição dele, dos missionários que tentaram convertê-lo, né, para o cristianismo, todo o processo. E ele, com o tempo, adentrou e depois vai percebendo um problema em si. E aí afastou totalmente. E aí, nesse caso, ele vai falar um pouco assim, ó, se a gente continuar a ouvir, né, digamos, as palavras do Deus, né, Deus cristão em si, dos missionários, e segui-las sem razão, né, sem questioná-la, acabaremos esquecendo dos dizeres dos nossos maiores, dos nossos ancestrais, né, de acordo com Copenhague. Aí os esquecidos, quanto o da gente da cidade, né, a gente se torna aí os brancos dirão que somos crentes, mas nosso pensamento terá só ficado tão esquecido quanto o da gente da cidade, que não sabe nada da floresta. Então, isso, que não sabe nada da floresta, é o ponto objetivo dessa civilização, dessa humanidade. Por isso, é necessário ter uma formação terrana. E porque a floresta se torna esse grande outro, o grande mistério, o grande desafio. Tanto a gente pega filmes, blockbusters, assim, quando aparece a floresta, é algo tenebroso, algo que está um monstro, está lá, algo pelo qual, né, as figuras que estão lá aparecendo, que sempre vão estar lá, que é indecifrável para a razão humana, né? Isso é até um pouco que o Mogobe Ramose vai falar um pouco do racismo colonial,
que o colonialista chega, olha, vê animais com aparências humanas, né? E fica meio estranhado com aquilo ali, né? Então, pensar um pouco isso, né? Lembrar da floresta, né? Seria um pouco esse processo. Então, isso é só um pouco, né, que a gente pode dizer, né, desses caminhos de uma filosofia afro-pindorâmica, de maneira inicial aqui, estou falando com vocês. Primeiro, tem uma guerra territorial, né? Você tem uma guerra de espaço, de ocupação de espaço, né? Se a gente até discutindo aquela de manhã, né, um pouco desse GT, toda a discussão, tudo mais, a existência desse GT marca essa guerra territorial, né, de ocupação, de instituição, tudo mais. Há uma guerra de denominação, né, e aí vem, porque quando pesquisa filosofia, eu sempre falo de filosofia africana, geralmente, aí uma pergunta que hoje até diminuiu mais, né, mas com certeza aparece outras vezes. Por que não? Por que usar filosofia? Que filosofia é um termo grego, tal, por que não usar outro? Né? Que é uma guerra de denominação, né? Porque por muito tempo foi negado que aquele povo produzia um conhecimento. E não à toa a filosofia se torna essa ferramenta colonial que vai delimitar, né, e dar essa produção. E aí tecer confluências, né, encontros, né, de cosmologias diferentes, aliadas, para superar essas barreiras coloniais, imperiais, que possam impedir, digamos assim, de ver o além de campo. E aí pensar um pouco com isso, até um pouco da Denise Ferreira da Silva, né, que ela coloca o mundo implicado, né, frente ao mundo ordenado, da sequencialidade, da eternabilidade, né, e separabilidade. Eu fiquei pensando, geralmente, quando dou aula na graduação sobre ela, lá para a turma lá, e eu trago algumas imagens, não sei se vocês conhecem, o Jaida Isbel, né, que é um artista indígena que suicidou ano passado, que tem uma obra que implica bem esse mundo implicado, pelo qual você não sabe qual é o início, qual é o fim, né? Tem várias... Quem puder depois dar uma pesquisada, Jaida Isbel, vai haver várias formas o que seria esse mundo implicado, dessa guerra de confluências e tudo mais. E aí, para eu terminar aqui, eu peguei para terminar um poema do Nego Bispo, né? Eu vou apenas, digamos, modificar alguma coisinha, mas são poucas coisas, mas a grande parte é dele que vai falar. Assim, né? Enquanto o Nego Bispo vai delimitar a diferença de colonialistas, né, e contra-colonialista. Diferente de decolonial, de acordo com o Nego Bispo, que o decolonial apenas desmancha a colonização, enquanto a gente precisa triturar, acabar de vez, não sobra nada com nada. Que se só desmanchar, ela pode ser refeita novamente. Então ele vai falar o seguinte: enquanto nós, contra-colonialistas, extraímos o fogo do calor, os colonialistas expropriam o calor do fogo. Enquanto nós, contra-colonialistas, extraímos a vida da terra, os colonialistas expropriam a terra da vida. Enquanto nós, contra-colonialistas, somos politeístas, pluristas, circulares, os colonialistas são monoteístas, monistas, lineares, né? E aí, muito obrigado. Isso aí.